Portanto, isto é um debate entre a Rita Matias e a Joana Mortágua, meus amigos. Preparem-se. É só aquilo que eu digo. Estão no Agora CNN as deputadas Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Rita Matias, do Chega. Muito boa tarde. Bem-vindas. Às duas. Rita, vamos começar por si. Ontem esteve nesta livraria onde foi lançado este livro e acompanhou o discurso do antigo Primeiro-Ministro. Viu Pedro Passos Coelho como um aliado do Chega ou como um social-democrata que pode vir a roubar votos ao Chega, tendo em conta aquilo que ele ontem disse? Sim. Antes de mais, boa tarde a todos. Aquilo que eu assisti ontem foi um conjunto de pessoas comuns unidas em prol do bom senso. E o bom senso Pessoas é não ter comuns. complexos de afirmar que a família é composta por um homem, por uma mulher, pelos seus filhos. Mas esta gente ainda perde tempo a dizer estas baboseiras, mano. Eu não acredito. Continuam a insistir nesta estupidez, mano. Mas para que é que vocês têm que estar sempre a tentar controlar o que é que os outros fazem, mano? Por amor de Deus, mano. Que gajos ridículos, pá. Isto é, olha, começou há 40 segundos e já me deu trigger. Por amor de Deus. Imagina, claro que uma família pode ser um homem, uma mulher e as crianças. Mas porquê é que tem que ser só isso? Por amor de Deus, pá. Qual é que é a necessidade desta malta de tentar controlar o conceito de família? É tão ridículo. Vai pedir Tem mais uma sido- leitura política Não, mas a das leitura palavras política, de a Passos leitura Coelho. política que eu vejo Pá, é de que por amor Pedro de Passos Deus. Coelho compreende o combate Oi, Mariana. civilizacional que estamos a travar. Parece-me algo desencantado com o Partido Social Democrata atual, na medida Mano, combate civilizacional. Ouçam, esta narrativa completamente lunática, em que não vou-vos está dizer. a ser capaz de enfrentar todos estes desafios. E se repararem, quando faz a referência à mudança do logotipo, até deixa a referência, não basta mudarmos os símbolos, é preciso fazermos o resto do combate civilizacional e olharmos, por exemplo, para o ensino e perceber que este combate é também na esfera da educação, na esfera da disciplina de lá história, vão por eles exemplo. E, portanto, não sei se Pedro Passos Coelho pescou o olho intencionalmente ao Chega ou não, mas pelo menos compreendeu a pertinência daquele que tem sido o discurso político de André Ventura e do Partido Chega. Mas eleitoralmente seria mais desafiante para o Chega se Passos Coelho estivesse a liderar o PSD? Talvez fosse mais desafiante. Que existe uma família sem filhos? Que disparate. What? Seria um risco? Mas não sei se seria um risco, porque as bases do Partido Social Democrata também têm seguido uma tendência de se tornar mais à esquerda. Portanto, não sei se o Chega desapareceria do espaço político. Acho que o Chega está consolidado. Aliás, hoje celebramos 5 anos de existência e, portanto, parece-me que o Chega tem o seu espaço na sociedade portuguesa e que Pedro Passos Coelho Sem é sombra de mais dúvida um que tem. daqueles Aliás, que entenderam que o Chega é necessário isto não- e até eles não ao são os diálogo únicos em grunhos prol, a pensar assim. do bem-estar e da estabilidade que os portugueses necessitam agora. Todos muito contentinhos. Ouvimos Vou aqui dizer falar uma em coisa. ataque civilizacional. Eu não sei se aquilo foi tirado de contexto ou não. Eu ainda não tenho informação suficiente sobre aquilo que foi a apresentação do livro, nem o discurso do Passos, nem o resto. Mas, só vê-los ali, todos muito contentinhos uns com os outros e o caralho, faz muito ficar de pé atrás. E pedia-lhe um comentário sobre isso, a respeito do que vem vertido no livro que foi ontem apresentado. E como eu acredito que haja dou muita com gente. gosto esse comentário. Eu julgo que quando a sociedade portuguesa olha para um dos autores do livro, no caso João César das Neves, que diz que não acredita que as mulheres tenham sido É só malta de oprimidas terceira ao longo idade da ali. história, em primeiro lugar porque são a maioria da sociedade e em segundo lugar porque nunca se queixaram. Não se revêem nestas declarações. A maioria da sociedade portuguesa sabe que há uma desigualdade de género historicamente fundamentada na sociedade portuguesa. Ainda hoje saiu um estudo que diz que as jovens mulheres em Portugal têm uma desigualdade salarial. Mas esperem, o gajo disse mesmo isto no livro, que não existiu... Não estão a brincar, certo? O gajo disse isto no livro? Por favor. Face aos homens, as jovens. É logo no princípio da de carreira. 26%, Como é que há editoras- portanto, vem logo como é desde que há o início da editoras que carreira. pegam- que É escolhem publicar evidente estas que há uma merdas? desigualdade entre homens e mulheres, que ela é construída historicamente, que ela tem a ver com um conjunto de preconceitos na sociedade. Quando há outro dos seus autores que, em tempos, comparou o casamento entre pessoas do mesmo sexo a relações entre pessoas e animais, eu não acredito que a sociedade portuguesa se reveja nisto. Quando um dos seus autores diz que a lei do divórcio é
de alguma forma, um ataque à família e que, portanto, por maioria de razão, aquilo que ataca a família é o facto das pessoas poderem não querer manter-se numa relação enquanto adultos com perfeita consciência e, portanto, também por maioria de razão, defender a família seria obrigar as pessoas Mano, a manter... isto são conceitos completamente idióticos, Raiden. Desculpa lá, mano, se tu acreditas nisto, mano, mas eu acho que isto é a mesma idiotice máxima. E desinformação, honestamente. Acho que evoluímos enquanto sociedade, debatemos estas questões quando tinham que ser debatidas e solucionámos os problemas. E estamos a regredir, mano. Estamos literalmente a regredir. Por causa de grunhos, mano. Estamos a regredir por causa de grunhos, puto. Ter-se numa relação na qual não são felizes ou até em situações de violência doméstica Como ou qualquer assim, outra o que é que razão interessa ao passado? que leva as pessoas a O que é que estás para aí a divorciarem-se. dizer, mano? Estás Também não bêbado? parece E que a sociedade portuguesa se reveja... E acresce a tudo isso que isso já são Veja direitos nisto. consagrados na lei. E eu voltaria... Não, por isso é que eu queria Sim. dizer que eu discordo absolutamente daquilo que a Rita Matias disse. Isto não é uma... Eu não sei se ele escreveu, se o Pedro Passos Coelho escreveu algum certo ou não, não é? Isso, não foi isso que a Joana Mortágua está a dizer. Mas eu disse que queria censurar livros, vocês estão doentes mesmo. Malta, desculpem lá, mas eu disse isso alguma vez. A pergunta retórica que eu fiz foi como é que há editoras que publicam isto. Ou seja, no sentido em que como é que há editoras que escolhem publicar estes livros. Elas têm esse direito, não lhes vamos retirar o direito de os publicar e dos livros serem publicados. A pergunta que eu faço é como é que há editoras que se associam a estas merdas. É essa a minha pergunta. Mas tudo bem. Uma representação do bom bem. senso. O livro não tem que ser censurado. Até é importante este livro ser publicado para demonstrar às pessoas o quão errado é. Mas a realidade é... Não percebo mesmo como é que há editoras que se associam a isto. Isto é uma representação das ideias derrotadas na sociedade portuguesa. É uma federação de derrotados. Ideias que foram derrotadas não só no Parlamento, mas na consciência maioritária da sociedade portuguesa. É verdade. E não acredito que nem o PSD, nem a maioria do Parlamento, nem a maioria da sociedade portuguesa esteja de acordo com Então ideias de vamos tal pegar forma na deficientes que crónica quase de- chegam a roçar a ideia de que devemos novamente considerar a homossexualidade como uma doença, que é uma coisa que eu acho que está no espírito de algum... Olha lá, Tommy, repara uma coisa, mano. Imagina, eu não tenho que ler o livro antes de falar. As pessoas são livres de falar sobre aquilo que quiserem. Se estas citações estão no livro, é assim, posso ser franco, se houver outras pessoas que tenham escrito outras coisas no livro, essas pessoas estão ressalvadas, porque não é delas que estamos a falar. Estamos a falar das 3 personagens que foram citadas aqui. Só estas afirmações que foram feitas aqui, que se diz que estão escritas neste livro, para mim são suficientes para não me fazer ler aquele livro. Estás a perceber? Pá, não vale a pena. Uns destes textos. Joana, deixa-me pegar nessa crónica de César das Neves. Não é incomoda, Rita? Eu sou sincera, ainda não tive a oportunidade de ler todo o Nem um livro. excerto? Li alguns certos, confesso que não li esse em particular. Pronto, olha, segundo a tua opinião, Tommy, a Rita Matias não está aqui a fazer nada, porque ela nem sequer leu o livro na íntegra. Portanto, o que é que ela está cá a fazer? A comentar este assunto. Não devia, mano. Ela não leu. Ainda não leu o livro todo. O que é que está aqui a fazer? A falar sobre isto. Disparate, mano. Tinha a Rita Matias. E, aliás, até tenho que saudar a esquerda, que neste sentido tem uma militância muito pronta e rapidamente compraram, Expresso estudaram, só. dou os meus parabéns. Acho que não podemos tirar frases do contexto e, portanto, não me vou tecer comentários sem os Não conhecer. parece que precise de muito contexto. mas Quando parece- ele diz que as mulheres... não percebe porque é que as mulheres dizem que foram vitimizadas se sempre foram a maioria, em termos numéricos, É estúpido. e nunca se queixaram. Eu não conheço de facto as frases, mas eu sei que realmente as mulheres cada vez mais se queixam, por exemplo, do avanço desta agenda de género, que muitos à minha esquerda dizem que é a teoria da conspiração, mas que infelizmente tem trazido situações de desigualdade e desvantagem Acredito que sim. para as mulheres. Um espaço... Vocês têm muitas mulheres que preferem isto, honestamente. Pá, e, man, é o que é. Tens mulheres conservadoras e não acho que essas mulheres devam ser ostracizadas e que as tentem converter. As pessoas têm direito de pensamento e essas mulheres pensam como quiserem. Mas a realidade é que é um pensamento muito retrógrado. É um facto. Pá, eu pessoalmente não me identifico nada com isso, nem nunca na vida estaria com uma mulher que pensa assim. Mas tudo bem, pá, sei lá. prometeram consagrar para as mulheres, mas que hoje Mas isso para mim é um disparate autêntico. Isso para mim é disparatado completamente. Esse conceito do homem tem que sustentar a casa, a mulher tem que tratar dos filhos, é um conceito completamente datado e absurdo.
Mas tudo bem, as pessoas pensam como quiserem. Isso é. Traz pá, situações de insegurança. Basta pensar que há pouco tempo estivemos a discutir que nas escolas e nas casas de banho e nos balneários homens biológicos pudessem aceder aos espaços. Oh Rita, vocês estiveram a discutir isso porque vozes na vossa cabeça vos disseram que isso ia acontecer. Mais uma vez voltamos a falar sobre a questão das casas de banho mista. Eu adoro como a Rita Matias aproveita estas merdas para enfiar temas aqui à toa que ninguém falou. Esta cena das casas de banho mistas, já toda a gente percebeu. Fomos ver o projeto de lei do PS e percebemos que aquilo não tinha rigorosamente nada a ver com casas de banho mistas. Estes gajos enfiaram lá o tema à força, pela goela abaixo. E agora estão a acusar a Joana Mortágua de fazer a mesma merda porque não leu o livro. A esquerda é que é militante, dizem eles. Temos que dar os parabéns à esquerda por esta militância rápida. Então e vocês, caramba? Estão sempre a tentar enfiar estas militâncias de direita. Direita que nem é direita, é de extrema direita. Pela goela abaixo das pessoas, mano. Espaços de intimidade de mulheres. E isto foi Mas trazido não Eu enquanto fico as doente. mulheres lá estivessem. Não, era. Portanto, Não, era no exercício. individualmente. Não. Isso foi a proposta que o Chega trouxe. Aliás, ainda bem que faz essa referência. Obrigada porque pelo o Chega, esclarecimento. em nome do bom senso e percebendo que existia uma maioria de esquerda parlamentar. E repara, Tommy, aqui ninguém está a criticar o livro, está-se a criticar quem o escreveu. Ou seja, eu até agora ainda não os vi criticar diretamente o livro. Eles estão a falar sobre quem o escreveu, sobre os autores do livro. Os autores do livro disseram estas coisas na esfera pública. Pá, têm que ser responsáveis pelas coisas que dizem. Portanto, está-se a debater isso. Qual é que é o problema? Queria permitir então que estes balneários e casas de banho fossem partilhados. O Chega propôs que então se criasse um espaço de acesso individual para garantir uma ponderação de direitos e um respeito dos direitos das minorias e das maiorias. É verdade, sem mas se sobreporem. deixe-me só ir aqui, Rita, só para centrar aqui um bocadinho na questão da lei, porque isto são já direitos consagrados. Oh Lil, repara, não tem mal nenhum. Isso não tem mal absolutamente nenhum. Mas eu não percebo é qual é que é a necessidade de tu quereres vir a público dizer que mal é que tem. Não tem. Ninguém te chateia com isso. Isso é a vida de cada um. Isso não tem mal absolutamente nenhum. Se uma mulher não quiser trabalhar e o homem não se importar de sustentar a casa, não há problema nenhum. Assim como vice-versa. O problema é que esta malta, quando houve alguém a dizer os direitos das mulheres têm que ser defendidos, a mulher deve ter alguma igualdade ou pelo menos alguma equidade de género, vêm esses gajos todos que não têm razão de queixa nenhuma dizer então e uma mulher agora se não quiser trabalhar não pode? Mano, para quê? Cala a puta da boca. Isso é a norma. Estás a defender a norma. Isso é aquilo que já é socialmente aceito há não sei quantos mil anos. Ninguém quer saber dessa merda, meu. Pá, claro que podes fazer isso. Quem é que te vai... É que eu não vejo, aqui nesta situação em particular, não vejo a malta de esquerda a tentar limitar liberdades. Antes, pelo contrário. Eu só vejo o pessoal de direita a tentar limitar liberdades. Isto é ridículo. É que é completamente absurdo. É que confusão é que vos faz a vocês? É a mesma coisa como os direitos dos homossexuais. Não faz diferença nenhuma na vossa vida, caramba. Se vocês não são homossexuais, não vos faz diferença nenhuma, porra. Pá, é só ridículo isso. Eu não percebo esse tema. Pronto, então se diz está calado, homem. O que é que estás para aqui a fazer a discutir? Caramba, pá. É mesmo ridículo isto. Quase todos eles que são abordados, desde o aborto, progressão medicamente assistida, casamento entre pessoas do mesmo sexo, isto são direitos. Uma diferença do caralhão. As leis foram aprovadas por maioria no Parlamento. Vai ter cheio de moscas. O que é que o Chega aspira neste momento? Havendo esta maioria de direita no Parlamento, a possibilidade de reverter algumas destas leis, por exemplo? Não, sabe, o Chega não pretende reverter o que quer que seja, compreendendo que houve um avanço cultural e que neste momento a sociedade caminhou neste sentido e, portanto, de pouco... Então o que é que se está a discutir aqui, Rita? O que é que estás aí a fazer, então? Se não pretendem alterar nada? Como serve utilizar uma maioria para depois vir uma esquerda. A guerra civilizacional é, por exemplo, quando sabemos que as mães grávidas sozinhas têm 4 vezes mais probabilidades de abortar do que uma mãe acompanhada. Ou, por exemplo, quando as mães estrangeiras têm 2 vezes mais probabilidade de abortar do que uma mãe portuguesa. Ou que os terceiros e os seguintes filhos têm mais probabilidade de abortar do que o primeiro. E, portanto, aquela máxima de o meu corpo, minhas regras, não é verdade. A verdade é que as condições sociais e económicas das mulheres continuam a impactar. E aquilo que o Chega se tem batido, por exemplo, nestas matérias, mas isso é um tema à parte ou não? Pois, claro que...
Ou seja, é só mais a um possibilidade exemplo. das pessoas, de acordo com certas circunstâncias, decidirem sobre o seu corpo. É de garantir que 17 Só as mulheres anos depois, ricas é que podem decidir sobre o seu corpo. As mulheres pobres não podem Não decidir podem. sobre o seu corpo. 17 anos depois do referendo do aborto, era possível o Estado Social ter uma resposta mais ativa e por isso é que já propusemos subsídios, acessos prioritários a creches. Chega a propor subsídios? O Chega a propor subsídios, porque reconhece que o Estado tem que saber intervir nos momentos certos e chaves, e se é para garantir e salvar uma vida, então este é o papel que o Estado deve ter. Mas gostava só também de referir uma questão muito Como importante. é que será que os eleitores do Chega veem esta questão? Porque é engraçado que normalmente quando se discute, malta que é muito contra o aborto, quando discutem o cenário de uma mulher não abortar e ficar a viver à custa de subsídios por ter vários filhos, que é uma coisa que eles criticam imenso, eu gostava de ver como é que eles vão contornar, qual é o contorcionismo que eles vão fazer para justificar estes subsídios. Porque isto é incrível. Que Pedro Passos Coelho ontem falou na sovietização do ensino e isto fez a esquerda tremer. Eu fui recuperar umas palavras de Alexandra Kollontai, uma mulher importantíssima na Revolução Soviética, que dizia que não era a família do passado e mesquinha que iria moldar o homem e a sociedade do amanhã. E descreve o homem novo desta nova sociedade que iria ser moldado por organizações socialistas, jardins de infância, creches e muitas outras instituições, na qual a criança passaria a maior parte dos tempos e que os educadores inteligentes as iam converter num comunista. Isto foi escrito há 100 anos atrás, mas na verdade é aquilo que acontece hoje. E, portanto, não sei se a expressão sovietização do ensino é assim tão descabida. Não sei se nos podem acusar de sermos teóricos da conspiração, quando aquilo que os pais sentem na realidade, no dia-a-dia, é que não têm capacidade de decisão daquilo que são os conteúdos letivos que os seus filhos têm nas escolas. Mas, Rita, caramba, o conteúdo programático é algo que é definido pelo governo. Isso é uma questão que é definida pelo governo. Porque é que um pai tem que decidir aquilo que é ensinado ao coletivo? Isso é... Pá, por amor de Deus, mano. Antigamente, reparem bem, esta malta é tão saudosista do antigamente e agora de repente quer mais liberdade para os pais. Estranho. É que antigamente, no tempo dos gajos que eles tanto vangloriam, o professor chegava lá, mandava uma lamparina no aluno e o pai, se fosse lá reclamar, se calhar ainda levava uma lamparina também. O pai antigamente dizia, não, ele tem é que lhe dar mais. Tem é que lhe dar mais. Qual é que é a diferença agora? Porque é que o professor agora não pode decidir e porque é que o sistema de ensino não pode decidir? Porque agora, de repente, como os conteúdos que eles acham que são os corretos e que devem ser passados, já não são aqueles que são ensinados, porque como a Rita dizia bem, a sociedade avançou noutra direção, eles agora querem proibir os filhos de ouvir. É isso que é interessante, que é, como não é ensinado nas escolas, aqueles que são os ideais que para eles são os corretos, para esta minoria de grunhos são os ideais corretos, eles querem proibir os outros alunos de ouvir isto. Que é incrível. Pá, não tens, olha, é assim, se não queres que o teu filho ouça estas coisas, não vás à escola. Pá, tira o teu filho da escola, depois tens que lidar com a segurança social. Mas não tira o teu filho da escola. Não vais estar a lixar o conteúdo programático escolar a não sei quantos alunos só porque tu, enquanto pai, não queres que o teu filho ouça isso. É pá, por amor de Deus, mano. Pá, é uma questão de deixar... Que tal deixar os filhos terem liberdade de pensamento e liberdade de escolha e deixá-los ouvir as coisas e filtrarem a informação da forma que quiserem? Não era mais inteligente? Atenção, ouçam, eu também não sou a favor de se falar em questões de ideologia de género e tudo mais a crianças tipo até ao 5º ano, vá. A crianças até ao 5º ano eu acho que é uma péssima ideia. Mas a partir daí não vejo porque não, meu. Não vejo mesmo porque não. É como se os putos fossem tão burros que não tivessem espírito crítico. Aliás, o espírito crítico tem que ser alimentado. Se os putos não têm essas ideias, não pensam assim, tem que se lhes dar a liberdade para pensarem da forma que quiserem, meu. Daquilo que são as atividades de cidadania. Por exemplo, e não só, à educação sexual, por exemplo, pais que não querem que os seus filhos tenham acesso a determinados conteúdos porque pensam que... Mas, Deus marante, isso nunca ninguém é imparcial em relação às coisas. Mas imagina, as tuas pessoas não têm que ser imparciais, meu. Mas isso tende para os dois lados, meu. Isso tende sempre para os dois lados. Os meus professores nunca foram imparciais. Percebes? Os meus professores nunca foram imparciais. Eu tive professores de direita e de esquerda e eles não faziam questão de dizer que eram imparciais. Cada um alimentava aquilo que eram as suas ideias. Mas isso é normal, meu. As pessoas não deixam de ser pessoas, caramba. Por serem professores.
porque não é a fase da vida certa para aquela matéria, por exemplo, não têm capacidade de decisão. E, portanto, quando dizemos que queremos garantir que as famílias também têm capacidade de decidir e de ter uma voz ativa na educação dos seus filhos, aliás, quando dizemos que a educação compete à família e não ao Estado, estamos a pugnar também pela defesa de uma maioria silenciosa que, infelizmente, foi condicionada por uma minoria radicalizada que dominou o espaço público e o debate político e que fez com que uma direita ou um movimento conservador ficasse cada vez mais amordaçado. Oh, Rita, vocês não são a maioria. Esqueçam lá isso, meu. Não são a maioria, meu. Não são. Eu adoro que esta bolha gosto de pensar assim, mas vocês não são a maioria, meu. Neste debate. Nunca foram. Complexado de dizer Rita, as coisas. Mas não corremos aqui também o risco de queremos tipificar a família quando no fundo temos já vários tipos de família no país. Temos vários tipos de família, isso não é temos famílias risco, monoparentais. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que esse conceito que hoje em dia os putos são muito infantis, eu acho que não é de todo isso. Os putos hoje em dia são ainda mais maduros do que eram. Os putos neste momento com 12, 13 anos já têm muitos deles uma maturidade muito mais avançada do que eu tinha quando tinha 12 ou 13 anos. Têm muito mais mentalidade. Muito mais. Não para questões fraturantes, mas em termos de lidarem com informação que não deviam, entre aspas, em idades menos avançadas, mas muito mais. Os putos hoje em dia têm acesso a muito mais merdas do que nós tínhamos, meu. Muito mais. Através de TikToks e merdas. Tu tens putos, ouçam lá, tu tens putos de 16, 17 anos a lidarem com política e a opinarem sobre política e tu queres-me dizer que os putos não são mais maduros do que eram na minha altura? Quem é que era o gajo na minha altura que falava sobre política? Que sequer se interessava por isso? Têm muito mais social awareness, muito mais. E isso é graças a redes sociais, ponto final. Eu acredito que vocês queiram achar... Oh malta, imagina, o conceito de maturidade é diferente. Estamos aqui a falar de coisas diferentes, ok? Estamos a falar de coisas diferentes. O vosso conceito de maturidade é abstrato. Vocês estão a falar de maturidade no sentido de serem responsáveis. Não é disso que eu estou a falar, ok? Estão a confundir as duas questões. Eu não estou a falar de maturidade de serem responsáveis. Eu estou a falar de maturidade no sentido de lidarem com coisas de adultos, ok? Os putos hoje em dia lidam com coisas de adultos muito mais cedo do que na nossa altura. Os putos hoje em dia, aos 10 já estão a ver dancinhas TikTok de gajas a abanar o cu e a repetir. Nós na minha altura éramos inocentes. Os putos não são inocentes hoje em dia. São zero inocentes. Por isso é que é importante a educação sexual. Por isso é que é importante um conjunto de coisas. Porque reparem, eu vi putos de 8 anos a verem Squid Game. Não há muito tempo. Putos de 8 anos a verem Squid Game. Alguma vez isto era sequer uma coisa que era equacionada na minha altura? Alguma vez? Pá. Imaginem. Ou seja, quando eu digo que são maduros, não é no sentido de serem responsáveis. De ganharem maturidade no sentido de serem responsáveis. É no sentido de lidarem com este tipo de coisas muito mais cedo. Muito mais. Quais só, mano? Na minha altura nem existiam só. Epá, mas isso... Ouçam, pois, mas isso foi numa geração diferente. Estás a ver, mod? As coisas reverteram-se muito. Isto agora está-se a reverter um bocado. Mas isso tem a ver com o conceito de trabalho. O questão de trabalhar não faz-te imaduro. Eu percebo o que tu queres dizer, mas na geração dos nossos avós, sim. Os nossos avós, basicamente, trabalharam desde muito cedo. Certo? Mas isso reverteu-se. Na geração dos nossos pais... Os nossos pais já não trabalharam aos 14, meu. Estás a perceber? E nós muito menos. Agora os putos lidam com coisas de adultos muito mais cedo. É isso que eu estou a dizer. Malta, desviem-se do conceito de maturidade. Esqueçam que eu disse maturidade, ok? Vamos falar de perda de inocência. Os putos hoje em dia perdem a inocência muito mais cedo do que nós. É isso que eu estou a querer dizer. E por isso é que devem ter que lidar com este tipo de temas mais cedo. A questão da educação sexual e todas essas situações e todas essas temáticas devem ser abordadas mais cedo porque os putos hoje em dia são menos inocentes. É isso que eu estou a dizer. Estão a perceber? E é precisamente com o objetivo de que eles tenham alguma maturidade e responsabilidade nessas idades, para evitar desgraças,
que eles têm que ter esses conteúdos programáticos. É isso que se está a dizer. Não se está a dizer mais nada. Para correr o tal risco de usarmos uma maioria silenciosa quando ela porventura se dissipa. Pronto, mas é precisamente por causa disso que tem que haver esses conteúdos na escola. Estás a perceber, António? É precisamente por causa disso que eu acho que essa informação tem que chegar aos putos de uma forma minimamente equitativa. Não pode ser um conteúdo que eles aprendam no TikTok, mano. Estás a perceber? Nas várias realidades que existem e que são aceitas pela sociedade portuguesa. Mas Pá, cada um doutrina da sua forma. Se vocês acham que esta malta de direita não doutrina aos putos, mas vocês estão muito enganados. Tem uma doutrina diferente. Aquilo que eu digo são defesas de valores diferentes. Uns defendem valores conservadores, outros defendem valores progressistas. São coisas diferentes. A verdade é que duvido que aqui alguém no estúdio tenha sido concebido sem ser por um homem e por uma mulher e, portanto, não temos é que estigmatizar aquilo que é uma união natural e podemos ter políticas públicas de incentivo. Mas isso é estigma, sente que há um estigma sobre a dita família tradicional. Até o rótulo tradicional foi imposto pela esquerda, é a família. E, portanto, quando... Mano, isto é completamente absurdo. Sente que há um estigma sobre a dita família. Mas que estigma é que existe, Rita? Caramba, pá! Qual estigma? Quem é que olha para um homem e uma mulher hoje em dia ter filhos e olha para isso com desdém? Em que mundo é que estas pessoas... Eu não entendo em que mundo é que estes gajos vivem. A tradicional. Até o rótulo tradicional foi imposto pela esquerda, é a família. E, portanto, quando temos uma carga laboral... certo, Master, mas isso também não deve ser dado a miúdos de 10 anos, percebes? Tipo, não é formação cívica, política, finanças, isso deve ser dado a putos de secundário, nunca a putos do básico. Estás a perceber? Temas como a educação sexual são importantes, é no básico, meu. No básico é que isso é importante. Estás a perceber? Não estou nada zangado com a miúda, eu acho é que aquilo que ela diz é um disparate. Isto é completamente disparatado. O homem e a mulher não se consigam encontrar, não consigam ter uma vida familiar estável. É isso. Quando temos ordenados que são baixos, quando as famílias não têm capacidade de tudo isto. E os casais homossexuais não sofrem exatamente desses problemas? Certamente tratarão e certamente terão os seus espaços e organizações e até conseguem ser muito mais audíveis. É um atentado à família tradicional. É um atentado à família. É um atentado à família. Quem disse tradicional, volto a dizer, foi a esquerda. O que eu estou a dizer... Quem disse que ia defender a família tradicional foram os autores deste livro. Da esquerda toda, tanto quanto sei. O que eu estou aqui a querer dizer é que é possível ter políticas públicas de incentivo à família, de promoção da família e, acima de tudo, se há tantos coletivos, tantas organizações, tantos movimentos que promovem outros tipos de família, por que não movimentos como estes, que fazem livros que defendem a família, que defendem uma visão... Epá, reparem, imaginem, isto é aquele conceito que eu acho extremamente incrível, que é o conceito de se há paradas homossexuais, porquê é que não pode haver paradas de orgulho heterossexual? Mano, imaginem, se uma fosse a norma, eu percebia. Se fosse a norma ser homossexual, eu entendia que houvessem paradas de orgulho heterossexual. Mas para quê? Percebem? Para quê? Se isso já é a norma desde sempre. Isso é a norma desde sempre. Quem é que vos vai ostracizar por vocês serem heterossexuais? Imaginem, não entender porque é que existem esses movimentos é só ser burrinho. Desculpem, não há nada. Não há aqui outra premissa, meu. Desculpem lá. É que isto é idiota mesmo. Isto é mesmo conversa idiota. Porque não teriam um espaço desde que não mediático e reverter direitos que... Mas, sinceramente, não encontrei aqui nenhuma relação agora com a Joana. No fundo, for a mesma questão relativamente à aritmética parlamentar... Não creio, Col, porque imagina, enquanto houver gente a continuar a fazer as afirmações que aqueles senhores do livro fizeram, aparentemente... Não vais normalizar absolutamente nada. Isso é a mesma questão que o racismo, bro. Estás a perceber? Não vais normalizar porque há pessoas que vão continuar a ser ativamente homofóbicas. E não são poucos. Não são muitos. Não é bastantes. Parece haver aqui Não sabemos, a AD não se fez representar, à exceção de Nuno Melo, não esteve mais ninguém do PSD nesta apresentação, porventura porque estava Pedro Passos Coelho presente. Mas poderá haver aqui tendências do interior da maioria, juntamente com o Chega, que tenham uma pretensão de vir alterar algumas das leis que temos hoje? Não acredito e não quero com isto confundir esperança com expectativa.
surpreendeu-me, e aqui a sair um bocadinho de pé da minha posição aqui para pé de comentadora, surpreendeu-me que alguém que há poucos anos se considerava e era considerado um liberal e que esteve, aliás, em algumas das disputas sobre direitos fundamentais do lado dos liberais, que agora se venha a apresentar como o patrono dos ultraconservadores, dos reacionários, porque eu acho que... É assim, eu não vou mentir, eu muitas vezes, aliás, quase 100% das vezes não concordo com a malta do Bloco, mas nesta discussão, em termos sociais, acho que eles têm... Apesar de tudo, há uma diferença entre conservadorismo Não percebo o que e é que aconteceu ao Passos reacionarismo. Coelho. E isto é reacionarismo, isto não é conservadorismo. Paulo Otero, professor catedrático de Direito, é o um essencial reacionário. aqui neste debate, eu gostaria de expressar o debate, não é o ministro das reacionarismo casas de estava no banhistas momento. que foi criado pelo Chega, coisa que nunca ninguém propôs. É verdade. E que Propôs, sim, se senhora, criou em propôs o torno Partido da ideia Socialista, de que as Oh, Rita, isso não é... Pá, Rita, isto é tão... que estupidez, mano. É que nós já vimos o projeto de lei, não foi proposto. Rita, para com esse discurso de merda. Pá, esta malta... Ouçam, é só narrativas inventadas por eles e depois vêm para a televisão dizer que com toda a certeza que foi o PS que propôs. Não foi nada, mano. Vão ver o projeto de lei, mano. O problema é que as pessoas são totós e não vão ler. Esse é que é o problema. As pessoas têm que começar a ir ler. crianças devem ser Esquerda e o PAN. respeitadas na escola de acordo com as suas características. Não é isso que está em causa. O que está em causa é um conjunto de pessoas que diz que a família tradicional está a ser atacada sem explicar o que é a família tradicional. Qual é o padrão da família tradicional? É o padrão do Estado Novo, em que as mulheres tinham que pedir autorização do marido para sair do país, em que nem sequer tinham direito ao seu próprio passaporte, porque o seu passaporte estava para mim não é um agregado ao liberalismo, passaporte do desculpa marido. Esse é o padrão da família tradicional? Ou ainda anterior? É dos tempos em que o homem não tinha pena de prisão caso assassinasse uma mulher que fosse, aos olhos da época, infiel. Qual é o padrão da família tradicional? É a mulher que fica em casa a fazer o jantar enquanto o homem vai ter com a amante, como dizia hoje a Capicua no seu texto? É a violência doméstica normalizada na sociedade? Se isso é a família tradicional, é preciso dizer que é isso que estão a defender. Pois. Ninguém explicou o que é a família tradicional. É a família heteronormativa? Então o que é que nós fazemos às outras famílias? Certo. E outra questão, que é de que forma é que essa família tradicional está a ser atacada? Que é outra coisa que até também não hoje percebo como. ainda não foi explicado. E isso são as questões sociais, económicas. Não, repare, eu acho que todas as famílias, Oh Mimi, desculpa lá, mano, mas se tu queres ser militante de uma ideia e se queres andar a opinar sobre ela como se fosses um defensor da pátria e nem sequer vais ler aquilo que é o objeto da situação, neste caso o projeto de lei do PS, e estás a militar em relação às casas de banho mistas sem saber que aquilo partiu de um projeto de lei do PS que nunca sequer falou em casas de banho mistas, mano, então sim, és um totó, mano, desculpa. Pá, és um totó, que é para não te chamar burro, mas és um totó, mano, desculpa lá. Se tu papas toda aquela que é a conversa desta malta e sem sequer teres espírito crítico suficiente para ir ler e perceber se realmente é mesmo assim, pá, mano, então és burro. Pá, desculpa. É o que é. Mano, é verdade. Oh, Mimi, eu não estou a discordar, é a verdade. Mas é burro. A pessoa que não faz isso é burra, mano. Ou é ignorante por escolha própria. É só isso. Ou então dá-lhe jeito. Pronto. todas elas, sejam compostas por quem forem, estão a ser atacadas por uma economia cada vez mais selvagem. É assim, eu não digo que eles fazem bem um trabalho de segurança de redes sociais. Eu acho que eles fazem um bom trabalho de comunicação, porque a comunicação, a mensagem que eles querem passar está a ser bem passada. Portanto, em termos de comunicação, eles fazem um ótimo trabalho de comunicação. Chega, sem sombra de dúvida. Se fazem bem o trabalho de redes sociais, aí já é discutível. Por uns direitos laborais cada vez menos garantem tempo. De resto, esse mesmo argumento foi enfocado pela Rita. E nós estamos de acordo. Agora, o problema é que eu não acho que isto seja um atentado às famílias tradicionais. Sim, eu acho que isto é um atentado à classe Mas, trabalhadora. ainda assim, o livro reúne muitos temas, mas tem como chamariz a questão da ideologia de género. Certo. A Rita dizia que há uma maioria silenciosa que não está de acordo com uma alegada deriva no que diz respeito à endoutrinação escolar nessa matéria, e assim pergunto-lhe, não lhe parece que poderá haver efetivamente uma parte da sociedade portuguesa que gostava de ver isto mais bem discutido antes de ser vertido nos currículos escolares, por exemplo? Deixe-me pôr a coisa de outra maneira. Se eu perguntar à maioria da sociedade portuguesa se está a favor que os direitos humanos façam parte do currículo, toda a gente diz que sim.
Se eu perguntar se está a favor que o marxismo cultural ou a sovietização do ensino, toda a gente diz que não. No entanto, sovietização do ensino e marxismo cultural é aquilo que a extrema-direita e a direita ultraconservadora chama a direitos humanos. O marxismo cultural foi uma expressão ideologia de criada género. pelo João Paulo II. E acho que Papa nós João temos Paulo II acho de uma que não vez é um por todas, extremista de os direita. jornalistas têm aqui um papel, que é de cada vez que falam em ideologias de género, perguntar o que é ideologia de género. Ideologia de género é um termo que foi cunhado pela Igreja Católica para se referir às questões de igualdade de género. Ideologia de género porquê? Porque a Igreja Católica considera que as desigualdades entre homens e mulheres têm uma origem biológica e que não são socialmente e historicamente construídas. Certo. Isso é uma consequência óbvia, que é se elas não são construídas, também não podem ser desconstruídas. Claro, E tem outra consequência, que é, nesse caso, a submissão da mulher ao aceitar a homem concordar tem com uma o que base dizes. biológica e ela não pode ser contestada porque ela é biológica. Logo, o lugar das mulheres no papel doméstico é natural e o lugar dos homens no papel público é natural também. É uma naturalização das desigualdades. Sim, é uma parvoíce autêntica. É assim, o que não implica que não haja radicalização deste discurso de ideologia de género. Claro que existe radicalização. No meio disto tudo, existem ideias que eu também olho e torço o nariz. E que também acho que é perigoso serem apresentadas a crianças muito novas. Mas, não obstante, acho que o básico dos direitos humanos deve ser, obviamente, lecionado com toda a certeza. Tudo que contesta esta naturalização das desigualdades foi chamado de ideologia. Tem tanta validade científica como o criacionismo. Mas não está aí a dar um salto lógico também? Não, eu estou a referir-me à origem do termo para tentar explicar que se nós perguntarmos à maioria da sociedade portuguesa está de acordo que a igualdade de género seja ensinada nas escolas, vão dizer que sim. Deixe-me só... o termo ideologia do género vem por reação também à teoria ou à tese de que nós não nascemos homem ou mulher, nos vamos construindo nessa identidade. O termo ideologia de género... É perante essa tese que surge a ideologia de género. Aqui não há teses. Há teses, pessoas, senhora, aqui não há teses. Simone Beauvoir, Judith Butler... Eu já vi que a Rita consagram o Matias foi ao conceito de citador género. e eu... Não, e a Joana percebo- Mortágua não foi à catequese e falou da Igreja percebo, por Católica. falar em frases Pronto. fora de contexto. Ainda bem, se calhar para ela, que não foi à catequese. Olha, eu fui à catequese e não estive lá a fazer nada. Aquilo que eu acho é que a Igreja devia era pagar mais impostos. É aquilo que eu acho. Contexto, quer dizer, não teve tempo para ler o livro, mas teve tempo para ir ler a Simone Beauvoir e a Temos que e a conhecer os Pauline inimigos Kael. de perto. Epá, que idiotice. Há pessoas concretas e há pessoas cujos direitos devem ser respeitados. Aqui a questão é, há autores de um livro que acham que a lei do divórcio devia ser revertida, que acham que a lei Mas do isso não aborto está põe lá em causa escrito. os direitos da família, Então, mas isso não é importante. São os autores que escreveram o livro. que acham que Ainda ninguém leu o livro, visto que o livro saiu ontem. a homossexualidade está qualquer coisa perto de uma patologia ou que a própria transexualidade está perto de uma patologia, coisa que nenhuma entidade científica no mundo considera. Há pessoas concretas, com identidades concretas que têm que ser respeitadas. Mas também há, Joana... É uma questão de direitos Ninguém leu. Ali ninguém leu o livro. Está-se tudo a discutir um livro que ninguém leu. humanos. Mas, Joana, ainda assim, corremos também o risco de extremarmos posições e, porventura, poderá haver aqui pontos de Extremar contacto. de direito? Não, posições, foi o que eu quis dizer. Ou seja, porque no que diz respeito à transexualidade, por exemplo, também há muitos técnicos de saúde mental que não são católicos, que não têm nenhum ativismo ideológico, são meramente técnicos, que põem em perspectiva até que ponto é que a situação não está a ser facilitada em... E corretamente, nesse aspecto, corretamente. É isto que eu digo. Depois corremos o risco de entrar em radicalismos. E aqui eu também já... Aqui é onde eu traço a linha. Que é onde eu começo a pensar, será que não... Pá, pode acontecer, efetivamente. E é um tema delicado e perigoso. Não acho que as pessoas não possam ter o direito de ser aquilo que bem entenderem, mas tem que ser um processo que tem que implicar várias etapas. E tem que ter a certeza absoluta que a pessoa realmente não se vai arrepender daquela decisão. Portanto, aqui eu também tenho algumas dúvidas, mas lá está. Demasia.
Há Eu também não quem defenda compreendo isso. esses termos. Isso é o mesmo. Aqui há uns anos dizia-se que a homossexualidade podia ser promovida ou ensinada. Quer dizer, é absolutamente ridículo e eu estou a Mas no gente que diz vê como isso respeito é às ridículo. disciplinas Mas de é de tal- cidadania, eu acho que nem isso é de que tal essa forma que no conversa Reino foi Unido e na lançada, Suécia- não pensa que podia haver maior debate sobre as aulas de cidadania, maior debate até para que Eu gostava de saber o que é que a Rita ia dizer, porque reparem, isto parte da premissa. A Joana está a falar sobre a homossexualidade poder ser ensinada e a Rita diz, é de tal forma que no Reino Unido, o que é que será que ela ia dizer a seguir? que de bom é lecionado nessas disciplinas fosse aceite de forma É propaganda menos máxima, estigmatizada pelos encarregados de educação. Eu acho que tudo deve estar em debate e essa é precisamente a questão. Nada do que é humano deve estar fora da dimensão da escola. Adaptado às idades, adaptado à consciência, adaptado a tudo. Agora, tudo o que são os valores maioritários da nossa sociedade, revertidos na nossa Constituição, devem ser vertidos naquilo que está ao alcance da escola. A escola não pode ser um instrumento de engenharia social, que é nós querermos Mas já o é. abafar a diversidade que existe na sociedade para produzir uma escola que tenta produzir seres humanos iguais e padronizados uns aos outros. Eu concordo plenamente com aquilo que a Joana está a dizer. Plenamente. Aqui ninguém está a ensinar os miúdos a terem que ser assim, reparem. Ou a terem que ser diferentes. Os miúdos são diferentes porque querem ser diferentes. Ponto final. E portanto aquilo que se ensina aos putos é que há pessoas diferentes. Caramba. Há pessoas diferentes no mundo inteiro. E parece... Sabem o que é que a Rita me parece aqui? Parece uma resistente. Da mesma forma, eu agora ando a ver Equador no Patreon, como vocês sabem. E isto parece-me aquele discurso que os roceiros na altura tinham em relação aos africanos que trabalhavam nas roças. Ou seja, é a recusa da aceitação da diferença. Ou seja, olhar para pessoas diferentes e pensarem que eles são sub-humanos, quase. Que é isso que estes gajos querem combater e fazem bem em combater. As pessoas têm direito a conhecer uma coisa diferente e a aceitar que a coisa diferente existe. Ponto final. Não precisam de ser assim. Ninguém vos obriga a ser assim. Escola filhos de casais homossexuais. Já há na escola crianças que têm pessoas transexuais, transgénero na sua família. Nós vamos fazer com que essas crianças sintam que a escola oculta, discrimina, oprime as pessoas que elas conhecem, as suas próprias famílias. A escola não tem que representar a sociedade? Eu acho que tem. Tudo deve ser discutido e nós não estamos a exigir mais do que o respeito pelos direitos humanos. Agora, Mas forçar o quê, ó Luís? Se as coisas existem, ninguém força a existência delas. Se essas coisas existem, ninguém força a existência. Fala-se sobre isso. Não se força a existência nenhuma, meu. Caramba. Epá, mas ó Maio, isso vai sempre acontecer, meu. Há sempre miúdos que não vão ter mentalidade para tomar decisões. Isso não é com base nisso que tu vais deixar de lecionar, meu. Repara, tu estás a lecionar o coletivo, não estás a lecionar o individual. Claro que há putos que estão menos preparados do que outros para lhes serem apresentados esses temas, mas isso é daí que devia partir a educação em casa. Pá, é o que é, man. Isto é uma questão muito fraturante, é muito complicado chegarmos a um consenso aqui. É mesmo muito complicado. Mas é o que é. Eu acho que se existe algo diferente, as pessoas têm que aceitar que existe algo diferente. Podem não compreender a diferença, mas têm que aceitar que ela existe. Por exemplo, eu pessoalmente, aquela questão da Jaques no Big Brother, eu pessoalmente também, lá está, eu não me identifico com aquela narrativa. Não me identifico, mas se a pessoa quer ser tratada daquela forma, o que é que me custa a mim? É só uma questão de empatia. É só uma questão de empatia. Ninguém me está a forçar eu ter que acreditar na mesma coisa que aquela pessoa. Não. A única coisa que me pedem é do género, olha, eu gosto de ser tratado desta forma. Podes-me tratar dessa forma? E eu, ok, está-se bem. eu volto a dizer... A escola tem que ser o espelho da sociedade. A escola tem que treinar pessoas para serem seres humanos, sobretudo. E, portanto, sim, tem que ser falado na escola, claro que tem. Se não for falado na escola, vai ser falado onde? Aquilo que, e quero terminar, não quero ocupar muito tempo, volto a dizer aquilo que disse no início. O que nós estamos aqui a discutir é um conjunto de pessoas altamente minoritárias na sociedade portuguesa, que produziu um livro que pode ter interesse académico, mas que, académico para quem estuda os movimentos ultraconservadores e a expansão da extrema-direita Pronto, isso eu também concordo, que acho que não pode haver
uma presunção de que a pessoa tem que saber com o que é que a outra pessoa se identifica ou deixa de se identificar. Mas eu acho que não há problema. Pá, as pessoas é que levam a vida dela. Pá, na vossa vida tem zero impacto uma pessoa ser não binária ou ser o que quiser, mano. Pá, para mim tem zero impacto isso. E portanto, se uma pessoa vem ter comigo e me diz: olha, eu sou não binária, podes-me tratar por ela, ele, sei lá, mano. Está-se bem, meu. Boa, meu. Isso não me chateia minimamente, caramba. Quero lá saber. Se chateia mesmo nada. Zero. Nem tem que ser eu que tenho que ser responsável pela infelicidade daquela pessoa ou felicidade daquela pessoa, meu. Eu simplesmente, pá, tento contribuir para que a pessoa seja feliz. É só isso, meu. E a reconfiguração da direita na Europa, mas que, felizmente, eu acho que não representa uma maioria da sociedade portuguesa nas vontades de reverter a lei do divórcio, a lei do aborto, no convite para este mulheres. livro, além de alguns certos destes textos, também estava uma espécie de ambição, Rita, de que algumas dessas ideias fossem acolhidas por este governo. A Rita, inclusivamente, chamou a atenção para aquele aplauso que Pedro Passos Coelho fez ontem ao facto do logotipo ter sido revertido. E Pedro Passos Coelho disse que este podia ser o início de um bom trabalho. O Chega gostava que fossem revertidos Passos Coelho ao facto do logotipo ter sido revertido. E Pedro Passos Coelho disse que este podia ser o início de um bom trabalho. O Chega gostava que fossem revertidas mais medidas? Bom, antes de mais, uma pequena nota de que não sei se isto é a direita derrotada e se é Não assim vou tão dizer minoritário, nada. porque a verdade é que Para, já fugiu à pergunta. o Bloco de Esquerda com 5 deputados, não estou em erro, e o Chega... O que é que isto tem a ver com aquilo que lhe foi perguntado? Vamos voltar a ouvir. Portanto, a pergunta foi esta. Mais podia ser o início de um bom trabalho, o revertido. E Pedro Passos Coelho disse que este podia ser o início de um bom trabalho. O Chega gostava que fossem revertidas mais medidas? Esta foi a pergunta. Excelente pergunta pela jornalista. Uma pergunta difícil e vamos ver o que é que a Rita Matias responde. Bom, antes de mais, uma pequena nota de que não sei se isto é a direita derrotada e se é assim tão minoritário, porque a verdade é que eu vejo o Bloco de Esquerda com 5 deputados, não estou em erro, e o Chega, que claramente se tem batido por estas bandeiras, Uma com nota. 50. Portanto, não somos claramente... Sim, mas para não a interromper, é que interrompeu para umas 200 vezes ao longo deste debate, mas tudo bem. A minoria. Dizer que o Chega realmente não quer ver retrocessos, quer ver é progressos, porque esta agenda, no Pronto. Reparem, não quer fim do ver... dia, tem muito mais de retrocesso, tem muito mais de voltar o homem para uma... Olhem a volta que esta mulher dá para não responder à pergunta. Reparem. A volta que ela dá. Que é, não, o Chega não quer retroceder, quer é proceder, porque realmente esta agenda do PS é só retrocesso. Ou seja, no fundo querem retroceder, é só responderes a essa merda de forma legítima e que as pessoas entendam, sim, queremos retroceder nestas questões. Queremos voltar atrás daquilo que o PS fez e voltar a fazer da nossa maneira. É só isto que ela tinha que dizer. Mas vejam a volta toda que ela deu só para não dizer não, nós não queremos retroceder. Ou nós queremos retroceder. Progresso. Mas alguma destas portanto, medidas que aquilo que tivemos nós aqui a falar e gostávamos que de ver gostava é, que por fosse exemplo, Epá, isto deve debatido. ser tão frustrante para os jornalistas, man. A questão da lei da eutanásia, nós Pronto, queremos ver revertido. Nós pronto, obrigado, Rita. Era só isso que tinhas que dizer, caramba. Pronto, não querem eutanásia. Eutanásia vai com o caralho. Não há direitos para as pessoas que estejam à beira da morte e que precisem de uma coisa que é regulada, já não podem. Pronto, já não podem porque estes meninos acham que as pessoas não pode haver suicídio, medicamento assistido. Não pode acontecer. queremos ver, de Pronto. facto, os cuidados paliativos serem trabalhados e serem Sim, não tem diversificados. rigorosamente nada a ver uma coisa com outra. Os cuidados paliativos são trabalhados, as pessoas têm acesso aos cuidados paliativos, mas se, no entanto, escolherem não passar por aquele sofrimento, têm a opção de falecer de forma indolor. Mas estas pessoas querem reverter isso porque acham que a pessoa não pode, tem que ficar lá a morrer, a sofrer numa cama de hospital. Fantástico. Sabendo que mais de 60% ou de 70% dos pacientes que necessitam não têm acesso a este tipo de E não cuidados. são compagináveis E este as livro, duas coisas, Claro, este isto livro é fala cuidados sobre como... continuados e paliativos e ao Mas mesmo essa tempo... discussão, não. essa discussão já foi feita. Claro que já foi feita. Obrigado. Obrigadíssimo. Epá, este é tão ridículo. Já foi feita, mas Mas foi feita mal, porque nós é que achamos que isto deve ter... o diploma tem levantado sucessivos problemas. O próprio Já foi Tribunal feita, mas o Constitucional resultado não está foi aquele a que pronunciar. Daí eu ter-lhe Agora, há uma perguntado, maioria... Rita, eu já lhe tinha feito esta pergunta olha, há é pouco, sério. porque a aritmética parlamentar agora até porventura permitiria essa reversão.
Certamente, o Chega tem 50 deputados, não me posso pronunciar. Não, eu sei, mas da daí maioria. a Rita ter-lhe perguntado se teriam esse ensejo na tal conta de somar. André Ventura fez essa promessa quando a lei foi aprovada, de que numa possibilidade, numa nova maioria, de que pugnaríamos pela sua reversão. E este livro Qual Mariana? é por possibilidade. Quem é a Mariana? Daí a Rita ter-lhe perguntado. Certamente, o Chega tem 50. Até porventura permitiria. Ter feito esta pergunta. Já foi feita, mas o resultado não foi aqui. O diploma tem levantado sucessivos problemas. Joana O próprio Mortágua. Tribunal Mas o resultado não foi aquele a pronunciar. Daí eu ter-lhe Agora há uma perguntado, maioria. Rita, eu já lhe tinha feito esta pergunta há pouco. Portanto, é isso. Mas é o que a Joana Mortágua diz. Foi isso. A discussão já foi feita, mas como o resultado não foi aquele que o Chega quis, agora tem que se reverter. E a Rita ter-lhe perguntado se teriam esse ensejo na tal conta de somar. André Ventura fez essa promessa quando a lei foi aprovada, de que numa possibilidade, numa nova maioria, de que pugnaríamos pela sua reversão. E este livro é profundamente interessante por isto, por dizer que também na família há espaço para o cuidado dos anciãos, há espaço para o cuidado das crianças, há espaço para o pai, para a mãe, e portanto, sim. Reparem bem na lógica desta pessoa, ok? Portanto, estamos a falar de eutanásia e a Rita Matias volta à questão da reversão da eutanásia, do Chega, para outra vez a questão da família, volta ao tema da família, e diz que na família do Chega, naquilo que é a ideologia do Chega, na família há espaço para cuidar dos anciãos. Portanto, os anciãos que estão à beira da morte no hospital a implorar para falecer, neste caso o Chega diz não morres, porque nós temos que cuidar dos anciãos. E portanto o ancião vai sofrer mais até morrer. Este livro mostra que as famílias tradicionais são um espaço de acolhimento, são um espaço de acolhimento pelo ser humano que está a sofrer numa cama de hospital. Amor. E eu lamento imenso Amor. esta lógica. Vamos dar amor à pessoa que está a morrer numa cama de hospital. Marxista. Todas são. Porquê é que me faz tanta confusão? Faz-me confusão precisamente por ser uma questão religiosa que se está a misturar com uma questão política. Mano, mete a puta da religião no cu. Literalmente. Mete a religião no cu. É que isso não é uma questão... Nós vivemos num Estado laico. O que é que me interessa? Que é ser uma questão religiosa. Ainda mais me ajudas. Se é uma questão religiosa, vives num Estado laico, cagas na puta da religião e fazes um debate político sem a religião. Está resolvido o problema. Pá, mete a puta da religião no cu. É literalmente isto. Pá, desculpem-me estar tão chateado com isto, mas irrita-me esta cena. Pá, ouçam, quantos exemplos é que nós já tivemos, mano, ao longo dos anos? É que é só não ter dado história. Quantos exemplos ao longo dos anos é que nós já tivemos em que a religião barrou o progresso humano vezes e vezes sem conta, criou guerras, pá, provocou desgraça, e nós continuamos insistentemente a dizer não, aquele livro escrito há 5.000 anos atrás, editado por 200.000 reis e por não sei quanto, não, esse livro é que está correto. Os outros livros todos e os outros textos todos, mano, eu acredito em Ra. Pronto, Ra é o meu Deus. É o meu Deus. Portanto, como eu acredito em Ra, quero que vocês se fodam todos. O Ra defendia a eutanásia. E agora, como é que eu descobri isto? Foi um papiro que encontrei aqui no meu quintal. Portanto, o meu papiro que estava ali no meu quintal, escondido, enterrado, escrito, dizia que Ra defendia a eutanásia. E como eu acredito em Ra, quero que vocês se fodam todos, porque quem está correto sou eu. Karl Marx começou a olhar para a família Todas como uma as lógica de famílias são poder espaço e de como um amor. espaço de opressão. Ficamos Essa não pela deveria de eutanásia ser... no rol de... Essa não Que deveria de estupidez, reverter, mano. Sei, já me estou a passar discordo, desculpem. Ou Eu já sabia que me ia passar Chega, discordo. quer mais alguma? Não, olha, gostávamos de ver as nossas medidas pró-vida, as nossas medidas de Eu ainda apoio às queria mulheres jogar. aprovadas. Nós temos uma É pá, vai para o... Ai, meu Deus, pá, com o pró-vida, pá, meu Deus. muito já não interessante, consigo. porque, por exemplo, as Já reformas não das estou mulheres contigo. tendem a ser mais curtas, as reformas das nossas avós. Portanto, também porque gostavam que dedicaram mais houvesse um tempo. novo referendo à despenalização do aborto. Não foi isso que eu disse. Aquilo que nós dissemos é que gostávamos que o Estado Social tivesse um compromisso para que as mães não tivessem como única opção o aborto. Nós gostávamos que as mães tivessem como opção, por exemplo, ser acompanhadas pelo Estado, ter uma rede de cuidados que as pudesse Mas salvar existe. vidas. Não existe suficiente, e as que existe foram criados Sabe pelos outra coisa que ultracatólicos, ajudaria muito pelos nisso? Educação sexual. ultraconservadores. E, no entanto, vocês são Não, contra. sabe Não há porquê? nada Porque que o que ajude ensina na tanto a escola... prevenir a adolescência, Não. a gravidez Isso na tem tido tanto adolescência, sucesso. como a educação Isso tem tido sexual. tanto O Chega sucesso, é Joana, contra. que se a Joana for olhar para os números, vê que o número de doenças sexualmente transmissíveis aumentou. Mas foi entre as camadas jovens, Rita? Ou foi entre a malta
mais velha da nossa idade. É que eu sei que o surto de DSTs que anda aí é precisamente em malta de 25 para O cima. número de relações Educação sexuais sexual. precoces aumentou. E, Educação portanto, sexual. não é educação sexual, Está a ver como é é a importante falência a da educação educação sexual? sexual. Porque Então, mas como é que a Rita queria... Ou seja, eles são contra a educação sexual. Como é que eles querem informar então as pessoas de que existem DSTs? É isto que era a importante. educação sexual nas escolas resumiu-se à genitália. Não há uma educação para o amor. Eu sou Para o amor. parceira da Joana no combate à violência doméstica e acho que não há partido que apresente Nós já mais discutimos, propostas já de discutimos e já combate chegámos à a acordo que a violência educação doméstica de sexual aumento tem de que penas. incluir afetos. Agora, O que é que tem a ver a violência doméstica com isto? O que é que de repente ela foi buscar a violência doméstica? A educação sexual nas escolas resumiu-se à genitália. Opa, há aí alguém que esteja na escola ainda que me possa dizer se vocês não falam de DSTs nas escolas? Isso parou de ser um assunto? A educação do amor. Mas o que é que o amor tem a ver com isto? Não estou a perceber. É o quê? É ensinar-se as pessoas, os miúdos, é ensinar-se os miúdos que têm que fazer amor com... Têm que... Eu já estou a perceber aqui a cena. É que têm que entrar em regime de celibato até ao casamento e só podem fazer sexo aos 22 anos quando casarem. Com a pessoa escolhida por Deus. Para eles. É isso, não é? É essa a educação do amor que a Rita queria nas escolas. Eu não sei o que é. Pá, não estou a perceber o que é. Pronto, fala-se sobre DSTs, correto? Na educação sexual. O que é que esta gaja está para aqui a dizer, meu? tem que incluir. Com tem que incluir. certeza, E mas quem tem que se pugna existir. por essas matérias. É o Chega. Não Obrigado, Paula. O teu filho tem 12 anos em cidadania, já falou, assim como em ciências naturais. Portanto, já falaram em DSTs. Pronto, então, o que é que a Rita está para aqui a dizer? é o Bloco de Esquerda. O Bloco de Não é Esquerda verdade. pugna-se por todo o resto. Por uma chamada diversidade que tem conduzido a um conjunto de perturbações. Eu vejo que o Reino Unido e a Suécia, neste momento, estão a reverter. Eu posso-vos dizer a experiência que eu tive. A experiência que eu tive já foi há... se calhar mais de 15 anos, 17 anos, 18. Foi quando eu tinha essa idade, 10 anos, 11, que foi quando comecei a ouvir falar sobre a educação sexual. Quando eu tinha 10, 11 anos, aquilo que se dava em educação sexual era, pronto, ensinar a questão dos preservativos, a prevenir a gravidez, métodos contraceptivos, a DSTs. Isso era aquilo que era dado em educação sexual. Isso mudou? Quando? Quando é que isso mudou? E para o quê? Eu não estou a perceber. O que é que a Rita está para aqui a dizer? Estas pessoas parecem que vivem numa realidade à parte, mano. Eu não sei, ela estudou onde? No Sagrado Coração de Maria? É que eu não estou a perceber. É que talvez tenha sido isso. Talvez tenha sido a questão de terem estudado em externatos ultra-religiosos, ou sei lá, que não tenham tido acesso a essa educação sexual e, portanto, não saibam como é que funciona. Opcional? Não. A mim nunca foi opcional. Para mim sempre tive essa disciplina. Nem era uma disciplina, era dado noutras disciplinas. A possibilidade das crianças terem um acesso precoce a beta-bloqueadores porque perceberam que realmente fugiu-lhes do Mas porquê é que o programa tem que mudar em questão de educação sexual? A questão é a mesma. controle, que de facto há um conjunto de crianças métodos que estão a contraceptivos são os arrepender-se de mesmos, as passos que dão DSTs são as mesmas. irreversíveis, porque Porquê é que são tem que mudar no sujeitas a programa? operações, são sujeitas a alterações hormonais e depois ficam num estado em que não Mas são nenhuma carne, não são criança, peixe. em idade inacreditável de como- criança, pode fazer uma operação de mudança de A sexo. partir dos 16 anos podem começar a ter procedimentos médicos e, Já não são portanto, crianças. realmente E são acompanhados de aos forma, 18 anos. psicológica. Infelizmente o acompanhamento psicológico falha e quando nós temos Mas falha como, Rita? Tu és bastonária da Ordem dos Psicólogos? Qual é que é a tua habilitação? Qual é que é a tua habilitação para dizeres que o acompanhamento psicológico falha? Tu estudaste psicologia? És formado em psicologia? Tens algum conhecimento científico para dizer que falha o acompanhamento psicológico? É que isto é gravíssimo. Isto é uma afirmação gravíssima mesmo. leis como a terapia da conversão que quiseram avançar, que penaliza psiquiatras. Terapias de conversão são feitas por malta religiosa de ultradireita. Isso é que são essas terapias de conversão. Olha, uma pessoa que inclusivamente está no Chega, que fez isso com o próprio filho, segundo o que o filho diz, alegadamente no Twitter, foi falar sobre a experiência dele e diz que uma senhora que está no Chega tentou fazer essas terapias de conversão com ele. Portanto, E psicólogos, vemos que os médicos Rita, ficam é melhor com explicar medo, exatamente ficam o que é que com está a medo dizer. de atuar Mas e preferem não Rita, ter Mas a qualquer teoria tipo de da ação. conversão Oh, é Rita, é melhor altamente explicar polémica e exatamente o que é que está a controversa. falar. O que eu Pois estou é. a dizer é que os É a favor psicólogos das e terapias de psiquiatras... conversão? Eu primeiro não sei o que é uma terapia de conversão. Exatamente, porque não existe. Os Foi a diplomas, Rita que falou os nela. diplomas que o Bloco de Esquerda e que o Partido Socialista apresentaram eram muito parcos e muito pobres na sua definição. Agora, o que eu sei... Desculpe, a Rita é a contacto favor com da ideia de que uma pessoa pode ser sujeita a terapias para deixar de ser O que eu sei é que um homossexual. psicólogo e
Ai, caralho, a Joana também aqui... psiquiatra, não podem ter medo de atuar no... Terapias de conversão é do género... Pá, imagina, uma malta... É isto que a Joana acabou de dizer. É tipo uma pessoa achar que tu podes deixar de ser homossexual e então fazem-te terapias, pá, completamente maradas. Tipo, sujeitam-te a cenas, pá... Man, a agressão... para basicamente deixares de ser homossexual ou tipo, whatever, estás a ver? Tipo, sim, ela está passada dos cornos, mas com razão, porque isso é muito mau. Tipo, isso é mesmo muito mau. Esse tipo de merdas são péssimas mesmo. Terapia de choque, cenas desse género, sim. seu gabinete e de ter medo de acolher um homossexual, um transexual, quem quer que seja. A Rita é a favor da ideia de que a homossexualidade é uma doença. Não podemos que pode voltar Não aos quer tempos responder à fidescos. pergunta da Joana Mortágua já Eu agora sou para o que ficar eu Eu todos gostava de saber se a Rita esclarecidos. é a favor da ideia de que a homossexualidade é uma doença que pode ser revertida. Não sei Porque se isso a homossexualidade é a ideia não das é uma terapias doença. da conversão. A homossexualidade não é uma doença, mas o que eu sei é que nem todas as pessoas A homossexualidade não é uma doença, mas... transexuais ou transgênero efetivamente o são. De facto, há pessoas com perturbações do espectro do autismo e se forem aqui à vizinha Espanha, percebem que uma das mistura jovens que vai, que fez a todo o confusão que vai processo... nessa- Não, eu depois posso lhe mostrar, nessas Joana, lá no cabeças, assim, é Parlamento. difícil. Uma das jovens que foi exposta a todo o processo de Estamos a falar de um alteração caso física. singular, Mas daí um caso para singular partir é para uma as vida. É uma... Ai meu Deus, olhem a falácia gigantesca. O exercício que esta gente faz para provar os pontos deles, Mano, imaginem, esta pessoa classifica um transgénero ou transexual como doença e depois usa um caso para sustentar a tese. Um caso. Mas houve uma pessoa, não, mas é uma vida, o que é que isso interessa? Estás a provar um ponto. Era Não é impossível. possível. Uma Para pessoa que deu arrasar todos os os direitos passos. de toda a gente. Não é arrasar os direitos de todos os passos. Era uma rapariga que tinha autismo e Atrás não foi disso, os diagnosticada. Oh Rita, isso é um caso de uma pessoa. direitos das mulheres, e vão a que fez direitos homossexuais, cirurgias vão a direitos de físicas, todos. fez cirurgias, retirou seios, retirou ovários, retirou útero, hoje quer ser mulher outra vez e nunca mais vai poder ser. Oh Rita, mas isso é um caso, caramba, isso é um caso que falhou. E, portanto, é preciso Estas pessoas agarram-se a um caso para defender uma ideia. termos muito cuidado, é preciso percebermos que as Por acaso não conheço outro. escolas não podem ser verdadeiramente Olha, vou-te dizer uma coisa. Os poucos casos que eu conheço no meu círculo, os poucos casos de pessoas que realmente fizeram conversão de género e que fizeram procedimentos e tudo mais, são pessoas que estão muito mais felizes do que estavam naquela altura. São os casos que eu conheço. Os casos que eu conheço de malta da minha escola e afins são casos que estão efetivamente muito melhor hoje. Portanto, não sei, mano, os poucos exemplos que eu tenho são exemplos positivos. espaços de engenharia social, como diz a Joana Mortágua, Esta não é a Mariana Mortágua, by the way. Esta é a Joana Mortágua, é a irmã. e que se calhar não é o professor de educação física, não é o professor de português, não é o professor de história que tem capacidade de ensinar o que quer que seja no âmbito sexual e íntimo estamos de às acordo. crianças. E, portanto, é preciso termos muito cuidado com Percebe, aquilo que está a Métrica? É por isso que avançar. aqui É preciso que as jogar. famílias possam voltar a ter a primeira palavra de decisão nestas matérias. E se nem todas as famílias são um espaço de liberdade e amor, então nós temos é que batalhar por isso. Se nas famílias, infelizmente, há pedofilia, Muito bem, nós Rita temos que punir os Matias. São pedófilos. gêmeas, acho Se na eu. família, infelizmente, há violência doméstica, nós temos que punir aqueles que haverá- são... voltamos os- sempre É isso, ó, João, voltamos então, mas é sempre a isso um que dos se quer. pontos Por isso é que se está a dizer, ó João, se acontece dessa maneira e se as pessoas são efetivamente felizes, é porque o processo resulta. Estás a perceber? Se por vezes falha, acredito, e essas vezes têm que ser investigadas e têm que ser muitas vezes responsabilizadas as pessoas que participam no processo e que não o realizaram da forma correta, ok? Agora, eu não estou a descartar hipóteses do processo falhar. Atenção, não estou. Agora, se há casos de pessoas que realmente fizeram a conversão de género ou a transição de género e que estão mais felizes hoje do que estavam no passado, então também não se podem descartar esses casos com base numa pessoa, que é isso que a Rita está a fazer. A Rita está a descartar todos os casos de sucesso com base num caso que correu mal. Mano, é uma estupidez isso, desculpa. Todos também há, Está bem. não há Isso é uma violência demagogia doméstica nas famílias gigantesca. Voltamos sempre a homossexuais? esse Claro, ponto. estava a ser irónico. Pronto. Voltamos sempre Rita a esse ponto, Matias que é e Joana. de que família é que falamos. É que estamos a falar. Porque hoje em dia já há várias. Há aqui uma tipos de questão, família. e há aqui uma questão. Joana, muito rapidamente, Muito temos- rapidamente, temos- que é, eu estou de acordo que as famílias são, acima de tudo, um espaço de amor e um espaço de afetos. O que eu não compreendo é que quem prega que as famílias são isso, depois diga que só um tipo de família é que é esse espaço de amor e em relação às outras Só não dizemos- há minorização, só não dizemos só é há que não- menos este tipo de direitos, família só tem há que ser políticas minorizado. e discursos de ódio. Não, não, Todas Mas ninguém diz disso, ninguém. Eu nunca ouvi uma única pessoa de esquerda dizer que esse tipo de família tem que ser minorizado, Rita. Isso é mesmo vitimismo só da vossa parte. E eu estou a tentar olhar para esta questão da forma mais imparcial possível. Vou ser franco. Pá, eu nunca ouvi uma única pessoa de esquerda, mesmo os radicais do Bloco,
e de forças de esquerda radicais, nunca ouvi ninguém dizer que a família heteronormativa tem que ser minorizada. Nunca ouvi esta expressão na minha vida. Epá, Discurso de ódio é o que faz eu não percebo onde é que eles vão retirar isto. discurso de Sejam elas ódio com é postas claro. estarmos a apresentar um livro e termos uma manifestação, um conjunto de um coletivo LGBT tentar perturbar a apresentação de um livro. Portanto, Oh, Rita, mas quando isso aconteceu com um livro de ideologia de género, vocês não ficaram super satisfeitos? Quando houve malta que invadiu uma apresentação de um livro de ideologia de género, vocês não ficaram todos contentes e não aplaudiram de pé? Afonsinhos Gonçalves e malta desse género, que foi para lá interromper aquilo? Então agora estão-se a queixar do mesmo? Que vos fazem o mesmo? Ah, olha, que estranho. um espaço de liberdade, Acabou uma de inventar sociedade o de quê? liberdade. Um coletivo LGBT tentou perturbar a apresentação É do nova. livro. Não é novo. Podem ir ver as imagens, partilhei no meu Twitter, se quiserem Notícias podem ir ver. exclusivo, E, Rita Matias. Exatamente, podem ir ver ao Muito Twitter. bem, obrigado a Joana ambas. Mortal. Não Joana, vivemos num Rita. espaço de Obrigada. liberdade, mas Pronto, claro que há double standards, mas vai haver Temos que sempre, pugnar mas por para isso. eles não. Isso é claramente que vivemos num espaço de liberdade. Obrigado a ambas. Boa tarde. Opa, mas ó Tigras, isso é literalmente chalupas, mano. Estás a perceber? Chalupas vai haver sempre de ambos os lados, estás a perceber? Se isso tem que ser discutido, esses chalupas, claro que não. Tarde às Obrigado. duas. Bem, fantástico este debate. Para um gajo se irritar, é um bolinho, é uma cereja.